certo quanto a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Tão certo quanto eu te falo, podes me ouvir. Senhor Jesus, nós sabemos que Tu estás aqui, porque Tu disseste: onde estivesse 2 ou 3 reunidos no Teu nome, Tu estarias no meio de nós. Por isso nós queremos pedir: abre o nosso entendimento, através do Espírito Santo, sobre a Tua palavra, para que ela possa provocar em nós, ó Deus, aquilo que ninguém mais pode provocar, Senhor, que é a transformação, que é a mudança, Senhor, no nosso interior, fazendo de nós novas criaturas, para a glória do Teu santo nome. E que o povo de Deus diga amém e amém. Eu quero fazer uma leitura esta noite de um texto que eu li esta manhã, e eu preciso terminar o que comecei. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Aos amigos que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos em nome de Jesus. É uma alegria tê-los aqui. Esta é a casa do nosso Pai. Eu ontem fui ver um local ali em Raiz da Serra, e o local se chamava Sítio do Meu Pai. Eu fui conversar com a proprietária do local, intrigado, e antes de perguntar para ela, eu imaginei, ela deve ter dado esse nome, Sítio do Meu Pai. Uma hipótese é que ela tenha herdado isso do pai. O pai deixou de herança e ela homenageou a ele. A outra hipótese é que ela já tinha o sítio e resolveu fazer uma homenagem ao seu pai, talvez por algum motivo. Mas como eu não sabia, e vocês sabem que eu sou curioso, e quando tenho uma curiosidade eu não deixo passar, que eu aprendi: o que move a vida da gente são as perguntas. Quando não são feitas, perdemos grandes oportunidades. É por isso que meu neto enche a paciência. Ele já descobriu isso e ele pergunta tudo. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? E eu perguntei para a senhora: por que o nome Sítio do Meu Pai? E ela me contou a seguinte história. Nós tivemos grandes dificuldades para preparar este local aqui. É uma casa de festas, muito bonita. E durante todo o período que estivemos aqui, foi com muita luta que nós conseguimos. E se não fosse o nosso Pai Celestial, eu não teria conseguido. Ela não disse meu pai, ela disse o nosso Pai Celestial. Eu não teria conseguido preparar este lugar. Então, em gratidão a Deus, a única coisa que eu podia fazer é dar o nome deste local, Casa do Meu Pai. E eu fiz de propósito, para todo mundo perguntar e eu poder dar o testemunho do que Deus fez na nossa vida. Esta noite eu quero falar sobre gratidão, porque é uma das coisas necessárias para mover a vida e o mundo espiritual. E o trecho que nós vamos ler aqui fala de uma situação muito interessante, que eu preciso que você me acompanhe a leitura. Versículo 36 de Lucas capítulo 7, a palavra de Deus diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus não fazia acepção de pessoas, ele entrava onde era convidado, onde era recebido. E mesmo sendo um fariseu, ele foi.
Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, o nome do fariseu era Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, que é o beijo no rosto. Era um cumprimento judeu. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não é o rosto, não. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso, te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. É por isso que a igreja está cheia de problemático. Gente ruim, gente que não serve para nada a não ser se converter a Jesus. Sabe por quê? Porque ninguém pode se auto-justificar diante de Deus. Todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. Dá para entender o que eu estou falando? Diga amém. Quem é pecador está sendo salvo aqui, levante a mão. Então, eu espero que você possa entender isto. Então, ele disse à mulher: perdoados são os seus pecados. Os que estavam com ela à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Nós estamos vendo aqui que o texto não traz uma palavra-chave, mas o texto fala da atitude de uma mulher que era extremamente o quê? Diz para mim: grata. Grata a Jesus. O texto não fala, mas aqui está se falando de gratidão. Jesus entrou na casa de um fariseu e aquela mulher tem aquelas atitudes de lavar os pés, beijar os pés de Jesus, de enxugá-lo. E o fariseu ficou preocupado com a sua teologia. Disse assim: se esse cara fosse realmente Deus, ele tinha um discernimento que essa mulher é pecadora. Porque para eles, um profeta não podia ser tocado por uma pessoa pecadora. Não entendia nada. Irmãos, eu quero falar hoje um pouquinho mais sobre este assunto, porque algumas coisas aqui essa mulher fez que Jesus gostou. Aliás, se você observar, eu vou com você a um outro texto e vou mostrar que Jesus sempre estava esperando atitudes de gratidão, sempre. E quando não vinha, ele assinalava isso.
Se você vir comigo aqui em Lucas capítulo 17, vem comigo aqui, marca aí esse Lucas capítulo 7, vem comigo aqui em Lucas capítulo 17. Um outro trecho que mostra que Jesus tinha uma expectativa a respeito da gratidão das pessoas. A partir do versículo 11, Lucas 17, 11, diz assim: de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro, o quê? 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, porque os leprosos não podiam se aproximar das outras pessoas, eles eram isolados, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Deu uma instrução. Eu tenho falado por isso, toda pessoa que obedece uma instrução de Deus é abençoada. O Espírito Santo nos dá muitas instruções que a gente não obedece. Eu dei o exemplo hoje aqui do nosso querido irmão Alcides, que não é aquele da Petrobras. Alcides estava no metrô, na estação, e o Espírito Santo diz assim: vai lá e fala aquele rapaz para ele voltar para a casa de Deus. Porque ele é aluno na escola bíblica, e eu tenho ensinado muitas coisas na escola bíblica sobre ouvir a voz de Deus. A maioria do povo de Deus nem discerne, nem sabe quando Deus está falando. Não tem percepção. Anda pela sua lógica, pela sua razão. E Deus fura essas lógicas nossas para manifestar a glória dele. E aí ele ficou numa briga: não, vou pagar mico, não é, será, Senhor? E Deus falando com ele, ele resolveu obedecer a instrução. Foi lá e falou. E o rapaz estava aguardando de Deus uma resposta, porque estava orando numa situação muito difícil, espiritual, afastado da igreja. E quando Alcides começou a abrir a boca e falar para ele, ele recebeu aquilo com toda a graça, disse: você está sendo a boca de Deus para mim neste momento. Então Deus sempre está nos falando para fazer alguma coisa. O problema nosso é que a gente diz: espera, Senhor, não tenho tempo, tenho que pagar a conta, criar filho, ir à escola. Nós estamos com tantos compromissos que não estamos tendo tempo para perceber no nosso interior a voz de Deus falando conosco. Eu estava assistindo uma programação na televisão, porque hoje nós temos a sensação que os dias estão passando mais rápido. Todos nós temos essa sensação. Puxa, o tempo está passando rápido. O tempo é o mesmo, irmãos. O problema somos nós, que estamos sendo acelerados pela tecnologia. A tecnologia nos dá vários compromissos ao mesmo tempo. Você sabe que muitos acidentes de automóveis estão surgindo porque alguém está com celular. Lembra aquele cara que derrubou a passarela na linha amarela e matou aquelas pessoas? Ele estava com o celular, e por estar com o celular, nós temos limite. Não percebeu que a caçamba tinha levantado. Porque se ele estivesse dirigindo, ele ia sentir um peso, ele ia sentir uma trava no volante. A frente do caminhão iria fazer isso, porque o vento batendo ao contrário, levanta, e ele ia estranhar. A primeira coisa que ele ia pensar, a caçamba, ia olhar para ver se... Mas estava ocupado com o celular, não viu, e aconteceu aquela desgraça toda. Agora ouça o que eu vou falar. A tecnologia está agitando a vida das pessoas. Tem pessoas que passam horas no Facebook, tem pessoas que passam tempos e tempos no computador, e agora o computador não está mais em casa. Você agora não tem que levar um laptop pesado, o computador está no seu celular, e as pessoas estão, preste atenção, você vai nos lugares públicos, e as pessoas estão assim, todo mundo reunido, cada um com o seu, né?
Aí de vez em quando tira uma foto para botar no celular, para mandar pelo Zap, sei lá mais o quê. Como é que é o nome? WhatsApp, né? Para mandar, para compartilhar lá no Facebook e tá. Então, atividades que nós fazíamos pausadamente, nós estamos fazendo aos turbilhões. E o que ocorre? Ocorre que nós começamos a nos ocupar de tal maneira, eu não sou anti-tecnologia não, eu acho que a tecnologia bem usada é uma bênção, amém, irmãos? Mas eu estou dizendo que nós estamos sendo afetados também por isso, entre outras coisas. E ocorre que essa velocidade de vida vai gerando em nós uma falta de quietude, porque a Bíblia diz que nós temos que buscar a Deus. Jesus disse assim: quando você orar, você deve se trancar no seu quarto, você tem que buscar uma quietude da presença de Deus, você tem que reservar um tempo para buscar a presença de Deus. E nós temos sido tomado por essas coisas todas de tal maneira que a gente não tem esse tempo. Deus querendo falar conosco, o Espírito Santo querendo revelar coisas a nós e não fazemos. No caso desses 10 leprosos, Jesus deu uma ordem e falou: vai indo se apresentar ao sacerdote. E a Bíblia diz que enquanto eles iam, veja só, vamos lá, versículo: ao vê-los, disse Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram o quê? Purificados. Enquanto eles iam ao campo, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, fazendo o quê? Agradecendo-lhe. E este era samaritano. Você não entende quando a Bíblia diz assim, este era samaritano? Eu vou te dar um exemplo para você entender. Os evangélicos têm uma teologia que eles acham que é a correta. O samaritano seria mais ou menos um católico, cheio de idolatria, cheio de erros na sua forma de adorar a Deus. Esse povo, ele entrou em Israel, quando Israel foi para o exílio, então veio um povo e habitou, trouxe os seus costumes de deuses pagãos também, e ali ficaram anos e cultivaram essa mistura de religião judaica que cria em Jeová com outras adorações, e era um pessoal mais ou menos assim. Por isso, quando a Bíblia diz assim, e era samaritano, quer dizer, o cara era um desclassificado espiritualmente, era alguém que aos olhos da teologia judaica não merecia nem se olhar para ele, porque ele tinha todas as concepções erradas. Mas a Bíblia diz que é esse cheio de erro que vai e volta para agradecer a Jesus. E olha só o que acontece. Versículo 17. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Veja que Jesus fez questão de dizer: vem cá, porém por 10 só você voltou. Em outras palavras, ele está dizendo assim: não há gratidão no coração dessas pessoas? Não houve porventura quem voltasse para dar o quê? Glória a Deus. Senão esse estrangeiro, ainda chama o samaritano de estrangeiro, e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha o que eu vou falar para você agora. Gratidão é algo necessário na nossa vida como um todo. As pessoas se relacionam e este assunto de gratidão é quase que deixado de lado. Eu dei aqui alguns exemplos esta manhã. Eu disse que eu estava vendo o Globo Repórter, e lá pelas tantas aparece uma professora no interior do Brasil que estava preparando os alunos para a Olimpíada de Matemática. E ela se dedicou a isso,
e recebeu um cartão de um dos alunos dela, que era pobre, de escola pública, do interior do Brasil, e agora estava morando em Paris. E lá ele escreve agradecendo a ela por tudo que ela fez, porque certamente aquela mulher, a atitude dela mudou a história daquele menino, daquele adolescente que agora deveria ser um rapaz, e ele estava cheio de gratidão. E o troféu dela era aquele postal de $1, mas que tinha escrito ali palavras de gratidão. E isso moveu essa mulher a continuar a ajudar outros. Então, o primeiro efeito que você pode saber da gratidão é que a gratidão, ela enche de alegria o coração daquele que é gracioso, daquele que está abençoando, daquele que está querendo ajudar. E esse é um segredo, irmãos, muito importante. Porque uma pessoa, quando ela está ajudando, e ninguém aparece para dar uma força, que força, pastor? Puxa, que trabalho lindo que você está fazendo, ou que coisa boa que você fez. Isso vai de coisas simples, até da comida que se faz em casa. Passa pela valorização do caráter, da forma de agir do outro. Vai até os filhos, que às vezes são... Eu disse aqui esta manhã, tem pai tão ignorante, que quando o filho tira uma boa nota e mostra... Eu já vi isso, irmãos. Não fez mais com obrigação. Ao invés de dizer assim, poxa, meu filho, que coisa boa, poxa, eu estou feliz, você me deixou feliz. Sabe? Porque a gratidão, ela injeta no coração daquela pessoa que está sendo graciosa mais vontade para continuar a fazer a bondade e levar as coisas boas adiante. Muitas vezes os filhos não agradecem. Filhos que estão aqui, você já agradeceu ao seu pai porque ele não deixa faltar as coisas na sua casa? Pastor, nunca fiz isso não. Sabe por quê? Porque na sua cabeça você age como a maioria das pessoas do mundo, com ingratidão e, ouça, levando para o lado da obrigação. A obrigação dele, irmãos, é obrigação. Mas o que Jesus está falando aqui é que o ato de gratidão, ele é necessário para trazer ao convívio força de coisas boas. Esse é um aspecto. Eu não sei se você já recebeu atos de gratidão, né? Mas um ato de gratidão mexe com a gente. Quando você vê que aquela pessoa reconheceu que o que você fez foi bom. Contei também aqui esta manhã que quando estava sendo preparado no seminário para o ministério, eu tive uma matéria chamada Teologia Pastoral, que era ministrada pelo bispo Roberto McAllister, que é o fundador da Nova Vida. Eu naquela época, um menino de 25 anos, fui impactado numa das aulas dele, quando ele mandou abrir a apostila num lugar que estava tudo em branco. E ele disse assim: a aula de hoje é sobre gratidão. E aí nós abrimos e não tinha nada escrito. Ele, pois é, não espere gratidão no ministério. E eu fiquei... Ele disse, porque se você esperar gratidão e ela não vir, ela vai te entristecer. Ela vai fazer você murchar. Ela vai fazer você desanimar. Então, já lá no seminário, fui preparado para isso. E estou preparando aqui também os que estão aprendendo comigo a entender que se a gratidão vier, bem. Se não vier, eu vou continuar fazendo bem, porque o meu problema não é com você, o meu problema é com o Pai Celestial. Eu vou continuar, não vou desistir de amar, não vou desistir de fazer o bem, porque eu tenho um pacto com Deus, antes de qualquer coisa. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque a gratidão também tem um segundo efeito. É o efeito de quem recebe a graça. A gratidão,
quando a pessoa que recebeu a graça, ela vai ao outro e ela reconhece aquilo, ela também começa a ampliar no seu coração o desejo de inverter essa posição. Eu dei o exemplo da minha própria vida. Morava no Parque Santa Luzia, em Bom Sucesso. Era uma favela que tinha ali. Hoje é um conjunto residencial, ali perto do Caiduro, né? Quem conhece sabe o que eu estou falando. Quem não conhece acha que eu estou falando grego. Era Caiduro porque toda semana aparecia gente morta pelo mão branca que tinha. Era um grupo de extermínio que matava pessoas e botavam naquela praça. Então a gente acordava na segunda-feira com gente cravada de bala numa árvore que tinha lá, chamava Praça do Caiduro. E eu, muito pobre naquela ocasião, tinha um conga. Às vezes o meu conga furado lá embaixo, botava um papelãozinho para, né? Quem usou conga aí? Teve alguém que usou conga? Depois veio uma renovação, que foi o quichute, né? O quichute foi a progressão. Meu pai, hoje é Nike, hoje é não sei o que, né? Eu sou do tempo do conga. Ai. E eu ia para a escola, irmãos, e a gente tinha dificuldade na parte até alimentar também. Então eu ia para a escola, e na escola tinha o quê? Merenda, né? Merenda salvadora. Eu tive uma professora, chamava-se Alcione Quirico de Almeida, e naquele tempo primário ela tinha 6 anos, ainda fazia um ano de admissão para ir para o ginásio, e essa professora, ela resolveu fazer um ato de amor. Ela não precisava fazer aquilo porque ela trabalhava na Marinha, era geógrafa da Marinha, e ela era professora por idealismo. Morava no Catete, vinha dar aula aqui, e ela resolveu usar a parte da tarde, alguns dias, para dar aula, preparar alguns alunos para um concurso público, para a Escola Técnica do Arsenal de Marinha, lá na Ilha das Cobras. Naquela época, tinha o ginásio e tinha também o segundo grau, que não era segundo grau, era o científico, né? Só que era profissionalizante. Uma escola que você ia o dia todo, você recebia um salário de ajuda, era um local especial. E ela começou a preparar. Eu fiquei mais interessado porque tinha a merenda de tarde também, né? Não é à toa que eu sou gordinho assim. Mas na verdade começamos, ela começava a dar aula, era uma professora espetacular. Quando você errava, ela tinha um anel aqui, assim, dava um cascudo na cabeça. Se cuida, cadete! Tum! Presta atenção! Hoje a turma reclama, não sei o quê. Naquela época a gente achava isso normal, né? Porque os professores faziam aquilo, não era para ofender, nem agredir ninguém, era para chamar o aluno a uma atenção. Conclusão, prestamos o concurso público e de 10 alunos, 3 passaram no concurso público, e eu fui um desses. E aquela escola mudou o destino da minha vida, porque eu comecei a estudar numa escola que estava me preparando para o futuro, profissionalmente, e que me deu base para muitas coisas da minha vida. Depois fazer curso de desenho, de projetos, fui projetista mecânico e outras coisas mais. Saí de lá com um curso técnico. Mas eu fiquei impressionado. Foi na primeira semana, quando nós começamos as aulas, eu voltei com esses amigos para a escola e lá estava a professora. E quando ela me viu uniformizada, e os demais alunos que ela se emocionou de alegria, nos abraçou, e ela viu ali uma missão cumprida e ficou feliz pela gratidão. Ela já morreu e até hoje eu continuo grato a ela. Ela já morreu e eu continuo dando testemunho do gesto dela.
Mas no meu coração, o que aconteceu com a gratidão? Me deu o desejo e a vontade de fazer o bem também, de também propagar o bem a outras pessoas. Isso nasceu dentro de mim um desejo de que a minha vida tivesse uma utilidade em favor do próximo. A Bíblia diz que se o grão de trigo não morrer, ele não produz fruto. Então, quando você começa a entender esse assunto de gratidão, você começa a ser um agente do bem. Irmãos, nós estamos precisando de que o bem se propague. Você concorda comigo? Diga amém. Então, cada vez que alguém é grato, estimula o bem. E por que eu estou falando isto? Porque muitas mulheres, e agora eu quero que você veja um texto na Bíblia, tinham gestos de gratidão para com Jesus. Lucas capítulo 8, versículo 3, volta um pouquinho aqui, Lucas 8 e 3, nos traz uma narrativa muito interessante. Versículo 1 em diante, até o 3. 8, Lucas 8, capítulo 8, versículo 1 a 3. Diz assim: aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Então você percebia que Jesus não tinha um emprego para se autossustentar, porque ele vivia pregando e indo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Ele vivia, a função dele era pregar o Evangelho. Pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus. E os 12, o quê? E os 12 também não trabalhavam, porque eram ajudantes dele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de quê? Enfermidade. E ele nomeia aqui Maria, chamada Madalena, da qual saíram o quê? 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana. E muitas o quê? Outras. Preste atenção nessa frase. As quais lhe prestavam assistência o quê? Com seus bens. Havia uma gratidão no coração dessas pessoas para que Jesus continuasse a pregar, a ministrar. Elas sustentavam ele e os 12, para que não parasse aquela obra de Deus. A gratidão, ela tem atitudes. Não existe gratidão sem atitude. A gratidão tem que ser demonstrada em atitude. E a atitude que elas tinham era que elas estavam tão felizes porque foram curadas, elas estavam tão felizes porque foram libertas de demônios, que elas disseram: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Vamos sustentar Jesus e seus apóstolos para que eles continuem pregando o Evangelho. E era um gesto de gratidão por tudo que Jesus tinha feito a eles. A Bíblia diz que um dos perigos dos últimos tempos da igreja é justamente o oposto da gratidão, a ingratidão. Olha só o alerta que o apóstolo Paulo faz escrevendo uma carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Ele faz um alerta aqui muito interessante, 2 Timóteo 3 e 2, vem comigo aqui. Ele fala a respeito de uma situação que envolveria, que tomaria os últimos tempos. 2 Timóteo 3 e 2, versículo 3, eu vou ler o versículo 1 para você entender o contexto. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão o quê? Diga, tempos difíceis. E aí ele explica por quê que nos últimos dias os tempos serão difíceis. Ele diz assim: pois os homens serão o quê? Egoístas. Farinha pouco. Já até adotaram isso como versículo algumas pessoas, né? As pessoas só pensam em si, na vantagem que possa ter, no lucro que possa ter, e se bobear ainda dá uma pernada, e ainda diz que o outro é bobo. O egoísmo
O egoísmo, irmãos, está também dentro do casamento. Você sabe que um casamento, para caminhar bem, tem que haver um ceder, um morrer de partes. Porque senão, se imperar o egoísmo, não vai resistir. Não, comigo é assim, comigo tem que ser assim. Você não vai ir muito longe não, meu amigo. Porque a Bíblia diz: não pode andar dois juntos se não houver acordo. Você tem que ter sabedoria. Eu estou falando de casamento, mas eu poderia falar na empresa. Eu poderia falar de relações de trabalho. Eu poderia falar de relações em todas as áreas da vida, que o egoísmo tem destruído relacionamentos. Então a Bíblia diz que nos últimos tempos os homens seriam egoístas. Avarento, você sabe como é uma pessoa avarenta? Rapaz, eu sou de um tempo que quando você chamava uma menina para sair, você estava namorando ou pretendendo namorar ela, o que você fazia? Agora a turma, você paga o teu, eu pago o meu, e vamos namorar. Mas que é isso? Isso na minha cabeça é tão complicado, porque as pessoas estão avarentas, irmãos. Deixa eu contar uma coisa para você. Uma das formas de gratidão é você ser uma pessoa de coração aberto. Eu sempre que saio, os meus filhos estão aqui e são testemunha disso, eu sempre gosto de pagar. Tem gente que vou ficar quietinho aqui, se ninguém falar nada, eu passo despercebido, não pago e ainda pago a minha. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, que vocês são todos. Avarenta é aquela pessoa que ela vive com números na cabeça. Não faz isso porque é tanto. Não faz aquilo outro porque é tanto. Isso é a pessoa avarenta. Ela não consegue enxergar o ato de bondade, ela enxerga dinheiro. Ela não consegue enxergar o ato de cordialidade, ela enxerga o dinheiro que está gastando. E essa pessoa avarenta, irmãos, é um problema. Porque ela consegue destruir com essa atitude momentos fabulosos, que, como já diz a propaganda, não tem preço. Então, pessoa avarenta, aí todo mundo fala, eu sempre saí com colegas, pastores, e eu tinha um pastor que saía sempre comigo, e ele adorava sair comigo. Ele pensava que eu era bobo, e dizia, vamos almoçar e tal. Chegava lá, vou pagar. Aí eu, não, deixa comigo, rapaz. Um dia, de tanto fazer isso, ele me perguntou assim, por que você gosta de pagar? Porque a Bíblia diz que é mais bem-aventurado quem dá do que quem recebe. Se eu te dou, Deus tem que botar na minha conta para eu te dar. Eu prefiro estar dando do que recebendo. Ele mudou, hoje ele está mais rico do que eu. E ele aprendeu essa lição comigo. Quando ele era pobre, andava com o carro caindo aos pedaços. A porta do carro tinha que ser amarrada com arame, porque... E um dia, saímos, não, eu pago. Aprendeu a lição? Mas essas pessoas avarentas não acreditam que Deus, gracioso, maravilhoso, cumpre a sua palavra quando Ele diz que dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando vos darão. Não estou pregando, nem vou tirar oferta não, fica tranquilo, pastor vai tirar oferta. Não vou tirar oferta não, irmãos. Não, avarento já começa a pensar isso, ele já está fazendo os cálculos, quanto vai morrer. Não vou tirar oferta, fique tranquila. Eu só estou dando um exemplo a você, que a avareza, ela, além de estragar ambientes, ela se torna um obstáculo para a graça de Deus.
para a graça de Deus, porque você está fazendo cálculos segundo a sua capacidade. Eu quero dizer para você que Deus pode muito mais que você. Ele conhece segredos e pessoas que vão colocar na sua vida, que vai te abençoar, que você nem imagina. Mas você está fazendo conta pelo que tu é, pelo que tu pode, pelo que você é capaz. Quando Deus é o dono de toda a terra, Ele tem nas mãos dele todas as coisas e Ele pode transferir para você. Quem está falando aqui é o garoto do Bamba, furado embaixo. Minha esposa estava falando aqui, né? Quem gosta de lagosta? Oh, coisa boa. Uhul. Cada vez que eu vou a um local que eu como algo gostoso, bom, não precisa ser sofisticado. Tem umas irmãs que fazem uns feijão aqui na igreja que é impossível emagrecer. Uma delícia também. Não precisa ser sofisticado. Eu levanto a mão, fecho o olhinho e digo, oh Jesus, obrigado. Glória a Deus, comereis o melhor dessa terra. Gratidão a Deus. Mas ouça, a Bíblia diz que nos últimos tempos, além dos egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, eu poderia aqui falar sobre cada uma dessas palavras, blasfemadores, desobediente aos pais, ele inclui nessa lista terrível uma classe de pessoa. Ele inclui os o quê? Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Sabe o que é ter forma de piedade? É tendo religião, mas negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também o quê? Deste. Irmãos, nessa lista terrível, estão incluídos os ingratos. Por que será? Porque a ingratidão, ela provoca um mal terrível no coração das pessoas. Eu contei aqui esta manhã que semana passada uma indignação tomou conta do meu coração. Porque Jesus é o autor da vida, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele dá a vida eterna, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele faz coisas maravilhosas. Neste lugar aqui, esta manhã, nós estamos agradecendo pela vida de um bebê que nasceu de 5 meses prematuramente e Deus preservou. Aliás, quero aproveitar e orar por um outro Davi, que já não é o mesmo, que também nasceu de 5 meses. Quem me deu esse papel? Né? Amigo lá da... Vem aqui, porque eu vou aproveitar, já vou orar. Pastor, o senhor está pregando ou está orando? Estou fazendo os dois. Preste bem atenção que eu vou falar para você. Estávamos aqui agradecendo a Deus. Mas eu fiquei indignado por quê? Porque no dia que comemora-se aí a homenagem ao Jorge, 24 horas de fogos nessa região, foi um horror. Dia, noite, madrugada, fogos. Eu falei, caramba, não levantou uma rádio, uma televisão para fazer o abuso. Vai os crentes fazer isso 24 horas, soltar fogos, para você ver o que acontece. São fanáticos, são radicais, xiitas, sei lá o quê. Ouça bem o que eu vou falar para você agora. Mas eu fiquei indignado, eu não tenho nada contra a religião dos outros, irmãos. Cada um segue o que quer. Eu fiquei indignado, não foi com eles, eu fiquei indignado, foi com a gente. Porque eu disse assim, caramba, quem devia estar soltando fogos 24 horas por dia é o povo de Deus, porque o que acontece de milagre dentro das igrejas, o que acontece de milagre na casa de Deus, é uma coisa tão grande, tão maravilhosa, que nós tínhamos que estar soltando fogo. Eu falei assim, a gente tinha que começar o culto, entrando o pessoal soltando fogos, e dizendo, vamos para a casa do nosso Pai, celebrar a presença dEle, com gratidão no coração, e glorificar o nome dEle. E aquilo ficou no meu coração, eu disse, puxa vida, o povo de Deus não, sabe, vamos louvar a Deus.
Nem olha, nem... Vamos, irmãos, levante a sua mão, adore ao Senhor. Não há gratidão pelo autor da vida. Eles não estão errados, não. Quem está errado somos nós. Você está entendendo o que eu estou te falando? Eu não tenho nada contra a religião. Eu estou dizendo que nós, que temos experimentado do melhor, deveríamos ser mais festivos, mais alegres, mais celebrantes, por gratidão a esse Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, que enviou seu Filho, que nos salvou, que levou sobre si todas as nossas dores. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A esse Jesus que nós deveríamos celebrar todos os dias. E no entanto, chegamos olhando para o nosso egoísmo. Problemas todos têm, irmãos. Todos nós temos problemas. Você não pode deixar que os problemas roubem a sua gratidão a Deus. Lutas você sempre terá. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Então esteja preparado que luta faz parte. Mas o que Jesus espera é que você seja um daqueles leprosos que volte para agradecer e dizer: domingo é dia do Senhor. Eu poderia estar na piscina, eu poderia estar no clube, eu poderia estar em muito lugar, mas eu entendi uma coisa: o que Jesus me dá, o que Ele faz por mim, eu tenho que tirar esse tempo para adorar a Ele e glorificar o nome dEle. Gratidão. Gratidão. E sabe, todas as pessoas que foram gratas a Jesus, além de já terem recebido, receberam mais ainda. Eu vou dizer uma coisa, fiquei a semana toda encafifado, digo, não aceito isso. Quando foi ontem? Eu fui lá à Raiz da Serra, voltando lá ao sítio do meu pai, e no caminho, eu vi os irmãos amados com umas faixas, mais ou menos de 100 a 100 metros, tinha uma faixa, que botava assim, Jesus, e dava uma qualidade. E eles ficaram lá o dia inteiro. Foi só amanhã não, o dia inteiro. E todo mundo que passava naquela estrada ia lendo. Devia ter umas 50, sei lá, 40 faixas. Cada uma dizia Jesus e uma qualidade a Jesus. Jesus, o pão da vida. Jesus, cura os enfermos. Jesus, maravilhoso. Jesus, e foi. E eu fui me empolgando. Eu passava, força, irmão. Eu fiquei empolgado, porque o nome de Jesus estava sendo exaltado. Do meu Salvador, do teu Salvador. Aquele que me deu vida quando eu estava morto nos meus pecados e delitos. Quando ninguém sabia qual era o futuro daquele garoto pobre, mas Deus cuidou e reservou o melhor para mim. E é isso que Ele tem feito por você. Então eu disse, nós vamos fazer isso na Vila da Penha. Pegar a Avenida Meriti, do início até o final, dos dois lados, e vamos botar, já tem até a data. Qual é a data? Dia 24 de maio, é um sábado. Primeira vai ser na Meriti. Segunda vai ser na Brás de Pina. Primeiro domingo, primeiro sábado, Meriti. Segundo sábado, Brás de Pina. Terceiro sábado, Vicente Carvalho. Porque, irmãos, não é possível que uma lenda que mata dragão que não existe, uma lenda possa ser mais exaltado do que o Deus vivo a quem nós servimos. Eu não aceito isto diante da obra de Cristo na cruz, diante do poder dele que se manifesta ainda hoje, neste lugar e nas dezenas e centenas de lugares, que nós, povo de Deus, nos calemos e não tenhamos uma atitude de gratidão para com esse Deus, para reconhecer e proclamar.
Se nós não fizermos isto, ouça bem o que eu vou falar, nós vamos reter a graça de Deus, que poderia se expandir muito mais rapidamente, porque eu tenho certeza que quando nós fizermos isto, e alguém que passar por esse lugar, vai dar um glória a Deus, vai se lembrar de algo que Jesus fez na sua vida, e vai dizer, é provável que passe alguém, chame você de louco, de fanático, não tem problema, a gente sofre por causa do Flamengo, do Vasco, pior ainda. Como é o nome do time? Lubervente? Eu até hoje não aprendi a falar o nome do time. Luverdense. Aí fiquei hoje o Flamengo também tomou de 1-0 do Corinthians, me parece. 2, né? Eu só vi o primeiro, quando fez o primeiro eu disse, pare de sofrer. Vou ver mais não. Vamos saber o que eu vou falar agora. Se você se expõe por um time de futebol que não traz nenhum proveito espiritual eterno para a sua vida, você não tem coragem de se expor pelo autor da vida? Eu quero ver você de plaquinha lá segurando, dizendo Jesus é o Senhor, é o autor da vida, Ele cura, Ele liberta, Ele salva. Sabe por quê, irmãos? Se as pedras estão clamando, é porque nós não estamos fazendo o que deveríamos fazer. Se as pessoas estão buscando em outras fontes, em cisternas rostas, em lugares que verdadeiramente nada produzem, porque a gente sabe que são cegos guiando outros cegos, é porque a igreja está acomodada, gorda, parada, obesa, sem exercitar a fé que foi chamada a exercitar. E nós não podemos mais deixar que isso aconteça. Se é que você tem um mínimo de gratidão, porque vai viver eternamente. Porque você é uma raça eleita, um povo de propriedade exclusiva de Deus, separado especialmente para servir a Deus. É impossível ficar indiferente a isso. Não sei se vou soltar fogos, mas pelo meu Senhor, pelo meu Salvador, pelo meu Rei, pelo meu Deus, eu faço qualquer coisa, porque Ele me dá aquilo que ninguém pode mais me dar. Eu não quero que você seja um religioso evangélico que assiste culto os domingos à igreja. Eu quero que você seja um filho de Deus e tenha a alegria de proclamar esse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo, Senhor de vivos e mortos. Então, esta manhã eu disse, olha, nós vamos precisar de muita gente, porque para cada faixa, 2 pessoas. Eu estou imaginando que a gente vai botar umas 30. Você não vai falar de dinheiro, não. Dinheiro eu vou falar depois, quando eu souber o custo. Fica tranquilo. Isso aí não tenha dúvida. Umas 30. Eu disse que as coisas boas têm que ser escritas. A palavra de Deus é tão boa que ela teve que ser escrita. Porque quando se escreve, as palavras têm poder. Você começa a olhar aquela palavra, a palavra inspira. Sabe o que o Espírito Santo faz quando a gente bota uma placa lá falando alguma coisa sobre Jesus? Alguém que está desesperado vai ler assim. Aquele hino que a gente está cantando aqui tem uma frase linda. Que a última palavra vem de Deus. Você vai botar assim, Jesus, a última palavra vem dele. E alguém que está com câncer, alguém que está pronto de dar cabo da própria vida, vai ler aquilo e o Espírito Santo vai começar a falar com ela. Não está tudo terminado não, você tem ainda uma porta, é Jesus, você tem uma esperança, é Jesus, e nós vamos começar a provocar aquilo. Deus só está pedindo isso, irmãos. O milagre é Ele que faz, a placa é a gente que coloca, mas o milagre é Ele que faz. E não importa se vem aqui ou se vai a outra igreja, eu estou pouco me importando com isso. Eu quero exaltar o nome de Jesus. Quero exaltar o nome de Jesus. E esta manhã nós fizemos aqui uma abordagem sobre isso.
E vários irmãos escreveram, não sei quantos. 63. Nós vamos precisar aí, no mínimo, de 90 pessoas a 120 pessoas. Por quê, pastor? Porque as pessoas vão chegar lá 9 da manhã, nós vamos distribuí-las. Esta manhã já o irmão Sandro disse, pastor, minha Kombi vai estar destacada para levar as faixas, água, o que precisar, vai estar aqui à disposição da igreja. Ele tirou do transporte que ele tem lá, uma Kombi para poder ficar aqui. Outro irmão disse assim, aqueles que trabalharem eu vou dar o suquinho. É isso mesmo? Ah lá, nosso querido irmão, e agora o nome que não vem? Henrique. Estou ficando velho mesmo, não tem jeito não. É que a careca esconde os cabelos brancos que poderiam ter. Ouça bem, Henrique no final do culto disse, pastor, maravilhoso. Eu estou tão empolgado. Ele tem uma pequena empresa de sucos, ele faz sucos e vende no atacado, no varejo também, mas ele vende no atacado para revenda. Ele tem uma fábrica de sucos na casa dele, sucos especiais, gostosos, deliciosos. E ele disse, olha, o pessoal que for trabalhar, o suquinho está garantido, né? Eu fiquei já feliz. E irmãos, ouça bem, eu estou esperando uma movimentação sua. Pastor, eu vou ficar com a placa lá, Depois nós vamos falar de uma camiseta, vamos falar de uma roupa e tal, mas isso lá para frente. Não tenho coragem não. Ok. Você não entendeu nada de gratidão. Eu entendo de gratidão. Porque eu sei que só Jesus poderia fazer o que Ele fez na minha vida e o que Ele continua fazendo na vida de todos nós. Ponto final. Não, tem uma coisa ainda. Eu vou precisar das frases. E eu vou abrir para toda a igreja produzirem frases. Eu vou produzir frases para não ir lá, não. Se você produzir a frase, você vai ter que estar lá. Não vai produzir frase, não, eu já dei a minha cooperação intelectual. Para por aí. Não. Quem produzir a frase e for escolhido, vai ter que segurar. Amém? Eu não sei se vão ter. Pastor, então não vou nem escrever a frase. Não tem problema, você vai da mesma maneira porque eu faço a frase. Eu estou só te dando a oportunidade de você expressar o seu talento. Que vai te segurar, vai ter que segurar. E irmãos, nós vamos provocar algo de bom. Nós vamos botar o nome de Jesus, aquilo que Ele é, o que Ele faz. Só, mais nada. Você não vai precisar fazer mais nada. Sabe por quê? O Espírito Santo vai fazer o restante. Então eu preciso que você ore. Pastor, eu vou pegar um versículo do Salmo 119, versículo 105 e vou escrever. Não é isso que eu quero. Isso eu sei fazer também. Eu quero que você faça melhor do que eu. Que você traduza em frases que vão ter 4 ou no máximo 5 palavras. O ideal é 4, 3, 4. Vai botar assim, Jesus, o pão da vida. Essa é mole, né? Essa você não usou nem metade da sua genialidade. Ok. Não, simples, não, pão da vida. Ótimo, essa é boa. Mas eu queria que essa linguagem bíblica fosse traduzida numa linguagem coloquial de hoje. É uma frase com fundamento bíblico, porém mais coloquial, mais próximo, mais chegada às pessoas. Nós não ficarmos usando a nossa linguagem evangélica, porque eu não quero falar para evangélicos somente, eu quero falar para pessoas que nada conhecem. Jesus muda o seu caráter. Eu complicaria isso. Sabe como é que eu colocaria? Jesus muda o caráter do político. Vai provocar isso.
Ah, Jesus é poderoso. Ele é poderoso. Ele é tão poderoso que ele é capaz de transformar um político em honesto. Você sabia disso? Você sabe por quê, irmãos? Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós. Porque quando Jesus verdadeiramente entra na vida de uma pessoa, nenhuma escola, nenhum governo, nenhuma instituição humana transforma caráter de pessoas. Tanto é que nós temos o cara que assalta com a arma e rouba com a arma, e esse é a forma que a gente fica mais assustado e que mais se condena. Mas o político com a caneta dele, ele assalta muito mais do que aquele cara que está com a arma na mão. Qual é a diferença entre um e o outro? Nenhuma. E que eles são semelhantes? Não tem caráter. Você está entendendo o que eu estou falando? Precisa ser transformado. E essa transformação, ela é feita não pela escola. Tanto é que os maiores ladrões desse país são muito bem escolarizados. A maioria está lá naquele Congresso Nacional. Bem escolarizados, estudaram em ótimas escolas. Estudaram tão bem que aprenderam a roubar muito bem. Ouça o que eu vou falar. Então o problema de caráter não está em ter escola. Escola ajuda. Escola é importante. Eu mudei o meu exemplo aqui ainda agora. Mas eu estou falando que o homem interior só é transformado se Jesus entrar na vida dele. Porque se Jesus não entrar na vida dele, nada acontece. E por isso eu acredito. Poxa, vocês acreditam que um paralítico anda, mas que um político possa ser... Você vê como é que ponto nós chegamos na nossa sociedade. Mas ouça o que eu vou falar para você. Frases contundentes assim é que vai levar as pessoas. Jesus, o bom pastor. Todo mundo já sabe que ele é o bom pastor. Agora tem que falar assim: Jesus é tão bom que ele transforma o mal. O que esse cara quis dizer? Aí o outro, sei lá, se Jesus é bom, que transforma o mal, como é que é isso? O que eu quero, eu não sei se você entende, eu quero botar a coletividade para pensar as coisas do céu, num tempo e numa época e numa linguagem nossa, para que as pessoas cheguem ao Senhor. Vamos deixar um pouco de religiosidade e mostrar mais o reino de Deus. Vamos menos se preocupar nessas frases e mostrar que somos evangélicos e mais se preocupar em mostrar quem é Jesus. Eu não sei o que você veio ouvir aqui hoje. Qual era a sua expectativa? Essa não é uma mensagem que eu pregue todo domingo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Seja grato a Deus. Porque enquanto você está sendo grato a Deus, e há sempre algo, você não recebeu tudo, eu não recebi tudo. Há sonhos que eu ainda estou orando, há sonhos que eu ainda estou buscando na minha vida. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu tenho muito, mas muito mesmo, para agradecer a Deus. Estar neste lugar é o primeiro passo para isso. E o segundo passo é você deixar Jesus transformar a sua vida. Então, você vai virar um doido como eu, que ama loucamente aquele que deu a sua própria vida por mim, quando eu não valia nada, era pecador. Ele me amou e te amou primeiro. Eu tenho uma gratidão, e quando eu tenho essa gratidão, os meus problemas ficam menores. Muita gente está na igreja cheia de problema porque não se envolve em proclamar o reino. E por isso estão engordando. Lembra que eu falei aqui das primeiras aulas que nós tivemos no curso discipulado, 9 horas da manhã? Deus não é o quê? Deus não é Papai Noel. Deus, Ele quer transformar a sua vida e fazer de você um filho com toda a essência que um filho de Deus tem que ter. Vamos nos colocar de pé.
Vamos orar pelo Davi. Sim, quer falar alguma coisa, amor? Ok. Pastor, eu estou aqui com uma frase quase saindo pela minha boca. Eu vou até falar em línguas com essa frase. Você vai procurar o Cláudio, telefone, liga aqui para a igreja, né? 2135, ou pega o telefone ou o e-mail da igreja, entre em contato, porque nós vamos colocar essas frases e depois vamos fazer uma seleção para começar a confeccionar as faixas. Deixa eu fazer uma pesquisa Ibope aqui. Quantos estão disponíveis, dizendo assim: pastor, conte comigo? Glória a Deus. Temos um exército aqui. Não precisamos de muitos. Precisamos de gente que entenda o que a gente está fazendo. Quando nós voltarmos com os nossos feixes, vamos voltar com júbilo e com alegria. Porque isso é uma via de duas mãos. Eu me dou e eu sou abençoado. Diga assim: Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela palavra. Pedimos ao Espírito Santo que nos revele mais ainda, que nos inspire nas frases que vamos fazer e que elas possam chocar, ó Deus, criar impacto no coração das pessoas para pensar quem é Jesus e o que Ele faz. Aleluia. Pai, ajuda-nos nessa missão, ajuda-nos a impactar essa região de Vila da Penha, de Vila Cosmo, ó Deus, indo até, Senhor, lá perto da Avenida Brasil, Pai, nós possamos nessa região, chegando até a Penha ali, Senhor, o viaduto da Penha, que nós possamos começar, ó Deus, a dizer quem é Jesus, proclamar a esse Jesus maravilhoso que tanto faz e fez nas nossas vidas. Pai, ainda queremos orar pelo Davi, esse bebê prematuro de 6 meses, que está no CTI, Senhor, em estado grave, com desnutrição, insuficiência respiratória, não escuta, quadro neurológico grave. Senhor, Tu és o Deus dos impossíveis. E é a Ti que nós estamos clamando agora em favor desta criança, Senhor. Que ele seja alcançado agora pelo Teu poder. A Tua igreja manda uma palavra: Davi, onde você está agora, seja curado para a glória de Deus, para que o nome de Jesus seja exaltado. Nós oramos, Senhor, e Te agradecemos, e que o povo de Deus diga amém, diga glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Deus vai falar muito com você durante a semana. Vai quebrantar o seu coração. Vai trazer novas ideias. E uma alegria vai tomar conta do seu ser. Deus abençoe. Vamos em paz.